Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na aula do professor Jorge Formiga. Muito obrigado pela presença, obrigado mesmo. Eu espero aí poder ao final da aula transmitir essa ideia que eu trouxe hoje na aula, o estudo sobre comprimento de arco. Então vamos lá, sem muita enrolação, para motivar o início da aula, trouxe aqui algumas ideias. Vocês podem observar aqui, entre elas, se estivéssemos interessados em calcular a trajetória de partículas que viajam aí no espaço, ou até mesmo uma partícula que viaja ao redor de um toro, ou viajando no movimento helicoidal aí. Como podemos fazer para determinar algumas distâncias percorridas por esses corpos em determinados movimentos? Pois bem, para essas perguntas, e entre outras, voltadas ao comprimento de arco, trouxe aqui uma ideia, que a ideia fala o seguinte, ou representa o seguinte: eu tenho aqui uma determinada trajetória, né, em azul, essa curva aqui, e o primeiro passo é fazer subdivisões de tal forma que os pontinhos formados por essas subdivisões, ao uni-los, nós temos aqui cada segmento que chamamos aqui de corda. E a união dessas cordas vai nos dar exatamente a curva, ou se aproximar do comprimento da curva. Pois bem, pode observar que nos dois casos aqui, esses segmentos, eles diminuem à medida que aumentamos esse número de repartições. E se esses segmentos diminuem, estaremos aí falando de uma corda pequena, tão pequena, infinitesimal, porém não é zero. E dessa forma nós teríamos aí uma precisão melhor do comprimento da curva quando fazemos essas subdivisões tenderem a infinitos. Então nas entrelinhas nós já estamos aqui comentando que vamos usar aqui a ideia das integrais, né, ou a definição de integral definida. Pois bem, então para dar um pontapé inicial, vamos considerar aqui uma função f contínua, né, no intervalo AB. É importante que essa função ela seja bem definida, né, suave aqui dentro. A demonstração serve também para o R3, de tal forma que vamos fazer subdivisões e cada x pertencente a essas subdivisões corresponde a um ponto lá na imagem, né? Ou seja, tem um ponto referente a esse x, ou melhor, tem um valor referente a esse x, o qual é a sua imagem e pertence à curva f, como vocês podem observar aqui. Bom, os segmentos formados por cada intervalo desse, xi menos 1 xi, né, nós temos um intervalo aqui, pertencente a B, e que cada segmento formado, que eu já disse que leva o nome de corda, vai nos dar a informação quando somarmos todas essas cordas formadas dentro desse intervalo. Então já temos a ideia que o comprimento de toda essa curva S, né, comprimento de toda essa curva S é a somatória de todas as poligonais. Pois bem, então já não pega um ponto qualquer para dar um pontapé inicial, e aqui nós temos a tangente nesse ponto, né, essa linha de T, e vou levar aqui, então nós temos um vetor aqui embaixo que liga P1 a P2, e esse vetor tangente no ponto P1 aí. Então o que nós sabemos pelo teorema do teorema do valor médio? Que essa corda P1 a P2 vai ser igual ao vetor tangente vezes ΔT. Esse ΔT é esse segmento que está aqui. Então, se nós multiplicarmos esse vetor por esse vetor, nós vamos ter esse daqui. Mas note que S' de T, né, eu chamei aqui S' de T,
é só porque eu escolhi aqui um S parametrizado, né? Só para justificar essa escolha de S no tempo aqui, ou num T qualquer. É como S fosse um vetorzinho aqui, né? S se fosse esse vetor, seja um vetor que para cada parâmetro dentro, né, do intervalo AB, eu descrevo a ponta de um vetor o qual percorre todo essa trajetória aqui dada por f de x. Então S aqui, né, só para justificar a minha escolha, é apenas um vetor que depende de x e x depende de t. Tá bom? É só isso. Então chamamos aqui de uma parametrização, né? Esse aqui é um vetor, esse vetor parametrizado por x e y. Pois bem, sabendo disso, e que S' é uma derivada nesse ponto, dada por ds dt, mesma coisa, não podemos dizer que esse cara aqui, né, isso daqui é ds dt vezes ΔT. Pois bem, como nós sabemos que o comprimento da de S é a soma dessas poligonais, podemos aplicar N repartições aqui tendendo ao infinito, né? Então nós vamos ter o comprimento da poligonal, e dessa forma, trocando essa definição aqui por essa, nós vamos ter isso daqui. Mas pela definição, quando eu faço o limite tendendo ao infinito, isso aqui é a própria, podemos usar aqui a própria definição da integral definida, né? Porque o ΔT vai se transformar em dt. Então, dt vai ser um pedacinho aí do intervalo dentro do AB, infinitesimal, ou seja, tão pequeno, aproximadamente zero, mas não vai ser zero. Porém, o que nos resta apenas, simplificando com esse ΔT com esse, nos resta aqui o ds. Ou seja, quem é esse ds, né? ds, note que é a variação, né, que eu tenho ΔX daqui para cá e tenho ΔY daqui para cá, que vai ser o próprio dy. Ou melhor, ΔY está aqui, né? É esse pedaço daqui para cá. O dy é essa variação daqui para cá. Pois bem, né, porque nós temos, se aqui é ds, então aqui vai ser dy e aqui vai ser dx. Então dessa forma, eu sei que o meu ds, né, note que ds ao quadrado é igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado. O que nos leva aqui ds é raiz quadrada disso tudo aqui. Então, fazendo essa substituição, nós chegamos nessa fórmula. O que quer dizer isso daí, né? Fala o seguinte, que se nós somarmos todas essas distâncias aqui, né, esses ds, mas aqui está dado um zoom, né, mas são pedaços tão pequenininhos sobre essa trajetória, né, ds, né? Então, se somarmos todos esses ds dentro de um intervalo AB, né, ou seja, nós encontramos aqui o comprimento dessa trajetória. Observe que essa equação aqui e essa são iguais, né? Mas por quê? Observe que se eu colocar aqui o dx ao quadrado em evidência, né, dx dt ao quadrado, aqui vai ficar 1, né, porque e ao quadrado, a raiz quadrada vai sair da raiz, vai ficar dy dt ao quadrado sobre dx dt ao quadrado, né? E aqui vezes saiu dx dt da raiz vezes dt. Então corta aqui dt ao quadrado com dt ao quadrado, sobra dy ao quadrado sobre dx ao quadrado, né? Ou seja, dy dx, né? Isso aqui é f de x. Se isso aqui tiver ao quadrado, isso também vai estar ao quadrado, que é o que acontece aqui embaixo. Então, eu posso usar tanto essa equação
como essa equação para determinar o comprimento aí de uma curva dentro do intervalo AB, né? Esqueci de colocar aqui, do intervalo AB. Então essa demonstração aqui nós fizemos por R2, pode ser feita por R3 também, ok? Então vamos usar essas equações para resolver aqui alguns exemplos. Exemplo 1, então eu tenho aqui, primeiro exemplo, que ele pede o comprimento de arco da parábola semicúbica, né? Essa parábola formada por essa equação, entre os pontos 1, 1 e 4, 8. Pois bem, primeiro vamos tentar entender aqui só para identificar o que ele está pedindo. Então a curva é assim, azul, e ele está pedindo apenas esse comprimento em rosa, aí que vocês estão observando na tela, esse comprimento aqui, ó. É apenas esse. Dessa forma, por definição, né, temos a fórmula aqui em cima, vamos precisar da derivada. Então vamos isolar aqui o y, deixá-lo como função de x, né? Então nós temos y aqui, deixando em função de x, tira o quadrado, vai em forma de raiz quadrada de x ao cubo. Derivando, né, eu desço 3 sobre 2, subtraio 3 sobre 2 menos 1. Eu obtenho essa expressão aqui. Pois bem, uma vez tendo a derivada, vamos pensar agora em colocar na fórmula aí. Lembrando que como eu vou integrar isso, eu coloquei em função de x, eu tenho interesse em integrar com base em x. Logo eu preciso do intervalo de integração referente a x, que aqui é o 1 até o 4, conforme foi dado, os pontos, né? E a fórmula aqui para se aplicar o que nós já temos, que no caso a derivada de y em relação a x. Substituindo, levando isso aqui ao quadrado, vamos ficar com 9 quartos. E aqui fica a raiz de x, tira ao quadrado e fica só o x. Então, está aqui a expressão que nós obtemos ao elevar isso aqui ao quadrado. Vamos agora tentar integrar isso. Observe que essa integral aqui, o que nos causa um problema aqui é essa raiz. Vamos tentar sair dessa raiz. Então vamos usar uma regrinha da substituição. Vamos fazer aqui u como 1 mais 9 quartos de x. Dessa forma, a nossa derivada a derivada de 1 dá 0, sobra apenas a derivada de 9 quartos de x, que vai dar 9 quartos, como você pode observar. Outro ponto aqui é trocarmos os limites de integração. Então vamos lá, se mudamos para a variável u, então vamos substituir aqui. Quando o x aqui for 1, colocamos 1 aqui, observe que vai dar 9 quartos mais 1, ou seja, 3 quartos. Vamos fazer agora o valor de x igual a 4. Quando o x for 4, colocando o 4 aqui, se cancela com esse de baixo, logo vai ficar 9 mais 1, ou seja, u vale 10. Então também nós temos aí os valores dos limites de integração. Aqui é tudo isso que foi definido, então está aqui 4 sobre 9, né, porque du, dx aqui, eu tenho que isolar, então vai para baixo, vai para cima o 4, desce o 9 aqui, fica apenas o dx para ser substituído aqui. Tá? Então fica dx é igual a 4 sobre 9 du. Agora temos uma integral aqui de raiz de u, ou seja, uma integral simples de se fazer, né? Basta a gente dizer que u vale meio, então soma mais 1 aqui, ou seja, 3 sobre 2, então 3 sobre 2 embaixo. Multiplicando o inverso da fração, fica 2 terços. O 4 nono já é referente a essa constante, variando nesse intervalo, logo substituindo os valores aqui dos limites de integração, né, nós temos aí o valor, né, da integral referente a esse comprimento daqui para cá. Tá bom? Vocês terminam a conta depois aí, colocam na calculadora e finalizam essa conta. Bom, gente, então, foi um exemplo simples aí, para entender que nós precisamos da derivada, né? Vamos pegar agora um próximo exemplo, mas antes, observe que nós integramos em relação a x. Se fosse em relação a y, né, lembre-se que isso aqui é uma função que depende de y, né? Ou seja, um f de y, que é um f', troquei por
aqui é g, mas tanto faz ser um f aqui, que na verdade é um dx dy, ou seja, ele precisa que a sua função esteja na dependência de y, tá bom? Ou você pode escrever dessa forma. Lembrar que os intervalos que vão entrar aqui são os intervalos referentes agora a esse eixo aqui, tá? Então vai ser esse intervalo de integração. Então aqui mudaria para 1 a 8, né? E aqui você trocaria por x igual a y 2/3. Bom? E você poderia seguir a mesma ideia aí. Pois bem, então ele está agora pedindo aqui para calcular o comprimento de um círculo de raio 2. Então aqui nesse caso é um exemplo que nós vamos ter que lembrar da equação. Então a equação que nos dá um pontapé inicial aqui é a equação do círculo de raio 2. Né? Então aqui lembre dessa equação. Então vamos isolar aqui ou em função de x ou em função de y. Então aqui vamos integrar também em relação a dx. Dessa forma eu vou isolar aqui o y, né? E essa expressão vai ser a que vai ser derivada e colocada aqui dentro. Derivando ela, né, vamos usar uma regrinha da cadeia, né? Isso aqui é 4 menos x ao quadrado elevado a meio. Então aí desce o meio, né, que é o que está aqui. Meio menos 1 dá menos meio, por isso que a raiz vai para baixo, né? Vezes a derivada do que está dentro. A derivada disso vai dar menos 2x. Corta aqui, né? Sobra menos x sobre raiz quadrada do 4 menos x ao quadrado. Então já obtemos aqui a nossa derivada. Vamos levar ao quadrado, né? Levando isso ao quadrado, vamos ficar aqui com x ao quadrado, 4 menos x ao quadrado. E dessa forma vamos colocar aqui dentro da fórmula, né? Lembrar que x aqui, só um comentário, né? Observe que é um círculo de raio 2 e que nós estamos pegando apenas, né, com base nessa equação, que apenas a parte superior, né, desse círculo. Tá bom? Um outro detalhe aqui, estaria integrando de menos 2 até 2. Então eu resolvi integrar x de 0, né, com base na figura 2, nesse intervalo aqui, de 0 a 2, e multiplicar por 4, porque nós temos 4 pedaços. Tem 1, 2, 3, 4. Então por isso que a minha integral foi montada dessa forma. Pois bem, então o próximo passo aqui é tentar dar uma simplificada. Vamos tirar o denominador comum, né? Aqui vai ficar 4 menos x ao quadrado embaixo de tudo isso, e aqui em cima, trocando 1 por 4 menos x ao quadrado. Então, simplificando, vamos ficar com raiz quadrada de 4 sobre 4 menos x ao quadrado, que tirando ele da raiz quadrada fica 2. Né? E me resta isso. Uma outra agora maneira de integrarmos isso é usar aqui uma substituição trigonométrica, né? Porque temos aqui um termo, né, ao quadrado, né, que poderia ser 2 ao quadrado menos x ao quadrado. Então vamos escolher aqui, lá pela técnica de integração, a substituição ideal aqui, lembre-se que vai ser 2 seno de u. Poderia ser também 2 cosseno de u. Né? Escolhi aqui 2 seno de u. Quem não lembra, né, das técnicas de integrações, ou melhor, da técnica de integração pela substituição trigonométrica, vale a pena dar uma revisada na aula lá de técnicas de integração. Pois bem, então aqui fazendo a substituição de x por isso, lembrar que dx, ou seja, a derivada, vai dar 2 cosseno de u. Então vamos substituir dentro dessa integral. Fazendo isso, né, observe que eu voltei aqui, x ao quadrado, vou trocar por isso, e o dx vou trocar por tudo isso. Aqui ó, a simplificação vai ficar até rápida, né? Porque vai ficar 4, 1 menos seno ao quadrado de u, tá?
isso daqui, 1 menos seno ao quadrado, dá cosseno ao quadrado de u, por isso que apareceu aqui, vezes o 4, né? Então, tirando da raiz, tirando isso aqui da raiz, vai ficar apenas 2 cosseno de u, que pode ser cancelado com esse e esse com esse, restando apenas a integral de 2. Como nós temos um 4 aqui fora, né? Vamos multiplicar por esse 2, vai obter aqui como resposta o 8. Um outro ponto aqui, observe que nós trocamos, né, de 0 a 2 por 0 a π sobre 2. Né? E por quê? Porque nós fizemos uma substituição. E observe que quando o x for 0, né, aqui, vamos pegar primeiro esse 0 aqui. Quando o x for 0, vai ficar 0 igual a 2 seno de u. Ou seja, seno de u igual a 0. Arco seno de u igual a 0, né? Qual é o arco cujo seno vai ser 0? Então, é o próprio 0. Por isso que aqui também ficou 0. Perceberam aqui? Deixa eu apagar a borracha aqui para dar uma... Então, nesse caso aqui, caneta, quer dizer, aqui, nós temos que seno de u igual a 0, ou seja, u igual a 0. O outro vai ser 2, né? Então fica, quando o x for 2, nós temos 2 igual a 2 seno de u, ou seja, seno de u igual a 1. Qual o arco cujo seno vai dar 1? Um deles vai ser o π sobre 2. Então, tá aqui, trocamos o intervalo de integração de 0 a π sobre 2. Então está tudo em função de u agora. Integrando isso aqui, então, vai ficar u, né, 8u de 0 a π sobre 2, ou seja, 8 vezes π sobre 2, que vai dar 4π. Então, quer dizer que o comprimento daquela curva que eu mostrei lá no início, né, voltando aqui, ou melhor, essa curva aqui, dando esse pedaço, né, daqui para cá, vale 4π. Bom? Na verdade, ele falando aqui o círculo inteiro, tá bom? Que eu pedi, né? Eu fiz 4 vezes, desculpa. Então, integral o comprimento do círculo inteiro. E era de se esperar, né? Porque o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Né? Se era 2π vezes o raio é 2, então 4π. De fato, é o que nós obtemos aqui. Bom? Que é o comprimento da circunferência inteira. Pois bem, então, um comentário aqui que eu deixo, existem formas de se calcular esse comprimento através de parametrizações de curva. E é até mais simples, ou seja, menos complexo usar curvas parametrizadas. E esse assunto vocês vão ver aí no curso de cálculo 3, tá bom? Pois bem, então vamos lá, para finalizar, trouxe aqui um exemplo agora, que ele pede para encontrar uma função comprimento de arco. Função comprimento de arco dessa curva aqui. O que ele está querendo nas entrelinhas é que você construa um modelinho matemático de tal forma que basta você trocar o valor de x, permite encontrar o comprimento para determinada valor de x aí. Por exemplo, eu tenho essa curva que você está observando aqui, dada por essa função, né? Ele quer que você construa uma função comprimento a partir do ponto 1. E a lógica, né, do ponto de partida desse é porque Ln para valores menores do que 1 não existe, né? Então, ou melhor, desculpa, Ln de 0 não existe. Então tem para valores maiores do que 0. Então ele pegou em especial aqui o ponto 1. Bom? Então ele quer um comprimento dessa curva aqui, ó, uma função que representa o comprimento de uma curva qualquer a partir de 1, ou seja, até um determinado x. Então vamos integrar aqui de 1, né, até x. Pois bem, então a função que ele nos dá é essa. Vamos precisar da derivada dela. A derivada de x ao quadrado dá 2x, menos a derivada disso, que vai dar
1 sobre 8, né, vezes x aqui no denominador, porque a derivada do ln de x é 1 sobre x. Dessa forma, vamos colocar aqui dentro da fórmula, vamos precisar desse termo aí, então vamos dar uma simplificada, elevando isso aqui ao quadrado, né? Vamos expandir isso daqui, quadrado perfeito, vamos chegar a isso, 1 menos meio vai dar meio. Observe que aqui deu meio, né? Observe que vai aparecer um meio. Isso aqui tem meio, né? Já pela expansão, e apareceu, só que aqui negativo. E aqui vai aparecer um meio positivo quando eu fizer essa conta com essa. Então, vai dar exatamente isso daqui com o sinal trocado. Né? Ou seja, isso daqui, após fazer essa conta, dá exatamente isso com esse sinal trocado. Se você faça essa continha, você vai perceber isso. Então vai ficar 4x ao quadrado mais meio mais 1 sobre 64 x ao quadrado. Isso tudo aqui dá exatamente isso aqui ao quadrado. Pois é tudo que eu queria, porque estando ao quadrado eu consigo colocar na fórmula, né? E já elimino, porque tudo isso aqui, né, é isso daqui, ó, que está aqui, que dá exatamente isso. Então sai da raiz, né? Acaba tirando da raiz. Então, colocando na minha função, que eu chamei função comprimento, chamei de S porque vou integrar em função de x, então vai aparecer o x na dependência, e vou trocar aqui o valor da integral, ou a variável da integração aqui, porque vai aparecer no final o x, não faz sentido aqui ser dx, ok? Então, trocando aqui isso, colocando um t aqui e um t aqui, vai ficar com essa integral aí. Então, integrando isso aqui fica 2t ao quadrado sobre 2, e a integral, isso aqui é uma constante, integral de 1 sobre t é ln de t, variando de 1 a x. Tirei o módulo t porque aqui o x, o valor do intervalo de integração faz com que ln só assuma valores aqui positivos, né? Dessa forma, substituindo o x na equação inteira, vai ficar x ao quadrado mais 1 sobre 8 ln de x menos 1 mais 1 sobre 8 ln de 0, ou ln de 1. ln de 1 dá 0, então sobra apenas essa expressão aqui, que é exatamente uma função que vai nos permitir calcular o comprimento do arco quando atribuirmos valores a x. Então, se eu disser que eu quero o comprimento do arco aqui até o valor de x igual a 3, por exemplo, né, basta colocar o 3 aqui e fazer a conta. Nós vamos obter um comprimento aí de uma trajetória de uma partícula que pode estar viajando aí sob essa curva, né, no intervalo de 1 a 3, por exemplo. Tá bom? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Então eu coloquei até aqui o 3, né? Acabei fazendo a continha aqui embaixo. Bom, vou apagar aqui porque ficou borrado. Mas a ideia era essa. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o que está por trás da construção da definição, né? Bons estudos aí. Boa próxima. E até breve, gente. Tchau, tchau.